Muito boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, seja lá qual for a hora que você estiver acompanhando essa viagem aqui pela história da música. Mais uma live com o querido Paulo César do Logos. Boa Que noite! maravilha, rapaz. Então aí, chegamos. Olha, só deu certo, rapaz. Tava preocupado Rapaz, deu aqui. certo. Você tá, Diretamente de Capim, rapaz. tá, tá quantas horas aí do aeroporto? Rapaz, a gente saiu de Recife, saímos de Recife, o avião chegou às 5, né? Mas aí até sair e tal, gastamos aí quase 3 horas, 2 horas e lá vai. Eita, tá na estrada aqui, a turma já entrou. É, Sabe que os primeiros que entraram aqui na live, na hora que eu abri, foi o Beto e a Vanja aqui. que barato, que barato. É, Então, eles são formidáveis. Eu tô vendo também, tá o Assir por aí, você falou, o né? Assir, diretamente da Itália, rapaz. Diretamente da Itália, cara. O homem agora tá só no macarrão, né? É verdade, é verdade. Que alegria poder estar retomando essa conversa. Eu brinquei com alguns, falei, olha, nós já conversamos bastante, mas ainda paramos ali no final dos anos 80 ainda na trajetória do Logos, e tem muita É, coisa isso boa mesmo. nessa trajetória, então Aham. vamos retomar aqui, ó, o Assir mandando um abraço, o pessoal entrando, Oh, daqui a pouco eu vou deixar mais um pouquinho o pessoal entrando, daqui a pouco eu suspendo aí os comentários para o pessoal te ver melhor, deixa mas assim, aqui, ó, deixa assim. ó, o Valmir, que foi do Milad, está aqui Do perguntando se você está Milad, na terra rapaz. dele. Grande Valmir, um abração, cara. O Assir, um abraço para você. Deus abençoe, Tiago, Zequinha, Tem, Adelmir, tem. Agora a turma aqui vai barato. entrando e queremos Michele, aqui saber mais histórias. Vamos retomar Cláudio o Roberto. Paulo. A gente Aí. parou da outra vez, eu estava até revendo, né? Estava ali vendo praticamente lançamento a lançamento ali Perfeito. dos discos na década de 80. E aí nós paramos ali, até estava olhando aqui, foi depois do Minhas Mãozinhas, que você tinha comentado. Aham. Na sequência dos anos 80, você tem ali o Portas Abertas, uma nova canção e expressão de louvor, é seguido, né? Eu Aham. queria que você retomasse para a gente falando ali do final dos anos 80, porque também é um período, Paulo, de muita mudança no Brasil. Então, nós falamos, você foi comentando das dificuldades técnicas, a luta que era com qualidade, e o final dos anos 80 a gente tem a reabertura, né? Nós temos eleição no Brasil, é uma série de coisas. Como é que vocês estavam encarando isso no Logos? Bom, na verdade, naquela oportunidade, eu não tinha, assim, aliás, eu nunca tive um envolvimento político necessariamente, né? Eu tive um envolvimento maior agora, nesses últimos anos, né? E realmente eu tinha que me posicionar, não tinha jeito, né? A situação estava muito caótica, muito crítica, então eu tive que me posicionar. Mas a nossa cabeça sempre esteve no trabalho, no ministério. Então a gravação era assim era um objetivo, um alvo que a gente tinha e que nos satisfazia, nos satisfez muito, né? No correr atrás, no buscar melhores estúdios, melhores músicos, melhor qualidade de instrumentos e tal. Então, tudo isso foi muito interessante e eu fiquei satisfeito, eu fiquei feliz porque é claro que todos nós temos limitações, né? De repente a gente poderia ter voado até mais alto um pouco, mas eu havia às vezes vontade de fazer o trabalho, mixar aqui no Brasil e levar lá para fora para terminar o trabalho propriamente dito, né? Esqueci o nome do que a gente faz, né? Para finalizar a coisa mesmo. Mas eu fiquei satisfeito com o que foi feito aqui, o pessoal com o qual a gente trabalhou sempre muito profissional. E eu creio que foi assim, os anos 80 sem dúvida alguma, foram assim, foram anos de muito desafio para a gente, muita prova de fé para podermos atingir. Eu não sei se eu cheguei a contar, acho que eu cheguei a contar para vocês como foi o primeiro trabalho, que foi o Caminhos, né?
como é que Sim, aconteceu. A gente contou isso, né? A gente sim, compartilhou sim. aí, que é sempre uma história empolgante, mas os outros também vieram no mesmo, no mesmo caminho, porque missão, você sabe como é que é, né? Missão você sempre precisa de recursos. E isso é bom porque uma missão vive pela fé e essa dependência, ela causa na gente uma segurança muito grande, por incrível que pareça. Ô, Paulo, quando a gente teve aquela da outra live, você falando ainda de um ponto lá do Grupo Elo, de umas mudanças no início dos anos 80, eu vou dizer assim, o cenário musical cristão, ele é um. No final dos anos 80, ele é outro completamente diferente. Muita coisa vai surgindo, muitas pessoas vão aparecendo. Você tem um movimento em São Paulo de música com a turma mais jovem, um estilo diferente que vai surgindo com muita força e nos anos 90 vai explodir. Uhum. Como é que você. E vocês estavam muito na estrada, a produção de vocês era muito intensa. Você conseguia analisar e ver o que estava acontecendo ao redor, ou era realmente só ali no que vocês estavam fazendo? Não, a gente sempre teve assim um envolvimento mais com o pessoal de São Paulo, né? Mais com o Uhum. pessoal de São Paulo, porque a gente estava mais junto ali. É claro que também um pouco do Rio, porque a gente viajava demais para o Rio, né? Mas a gente nunca também se empolgou muito necessariamente com com aquilo que os outros estavam fazendo. Quer dizer, essa palavra que eu usei não seria a melhor palavra, não é que a gente nunca se empolgou, é claro que a gente acompanhava e gostava, mas a gente tinha um rumo traçado, a gente sempre teve um direcionamento, né? A gente sempre percebeu de forma clara o que Deus queria que a gente fizesse. E então a gente nunca eu nunca assim lutei por um estilo, por exemplo. Eu nunca lutei para ter um jeito de fazer uma coisa. Isso foi sempre muito natural. Foi o que aconteceu. O que vinha surgindo no nosso coração, as composições, elas vinham, o arranjador, ele lia esse sentimento do compositor, né? Então, esse trabalho teve uma harmonia muito legal, um casamento muito legal. Então, a gente pôde seguir, assim, de certa forma, meio que independente do que estava acontecendo ao redor. Embora que, com todo respeito a tudo aquilo que estava Claro. acontecendo, a gente tinha um rumo definido, né, que nos regeu durante todo esse tempo, sem dúvida. Entendi. Eu até citei aqui os discos, eu queria que você falasse um pouco. Em 89 tem Expressão de Louvor, é uma das músicas, com certeza, onde você vai, as pessoas pedem para você cantar. Como é que foi aí, final dos anos 80? E se você tinha percepção, assim, vocês gravavam que a música automaticamente. Como é que você tinha noção de que a música tinha virado tinha ganhado o Brasil mesmo, tinha virado assim um marco? Olha, a nossa, uma experiência muito marcante para a gente foi ainda no tempo do Elo, porque não se tinha a mídia como nós temos hoje, né? Nem a mídia televisiva, tinha a mídia radiofônica, eu vou dizer assim. Então, no tempo do Elo, nós fizemos dois programas. Um programa ia pela rádio Marumbi de Florianópolis, se eu lembro. Eram 5 minutos, ou 15, um era de 5 minutos e o outro programa era de 15 minutos, né? E eu estou fazendo força aqui para lembrar do nome do programa, mas era o seguinte, a gente soltava uma música, né? E tinha um pensamento, uma conclusão, né, sobre aquilo que foi Uhum. cantado, e só isso. Só que isso ia em ondas curtas. Ondas curtas tem um alcance muito mais pleno, né? Questão radiofônica. E também a gente tinha um programa na rádio Boas Novas, lá no Rio de Janeiro.
E as torres ficavam lá em Teresópolis, se não me engano, Petrópolis ou Teresópolis. Então, isso teve um alcance muito grande também. Eu ficava encantado quando eu recebia cartas, porque o esquema era totalmente diferente. Não tinha internet, né? Então, a gente recebia as cartas das pessoas Olha, pedindo, puxa, manda para cá, as livrarias diziam, caramba, nós ouvimos falar no disco tal, manda para cá. E histórias assim muito lindas, que eu sei que quem é da época pode compartilhar isso, da gente saber de pessoas que esperavam o disco chegar na livraria, já estava encomendado, e quando pegavam na livraria, eles colocavam para tocar na casa e vinham os colegas da igreja, os vizinhos e tal, vinham ouvir e curtiam, né? E escreviam as suas experiências. E eu me lembro que uma das primeiras cartas que a gente recebeu veio de um lugar chamado Ananindeua. Ananindeua é no uau! Pará, né? Então esse nome ficou muito marcado. Para mim parecia um nome indígena. Eu até hoje não sei se realmente há uma raiz aí, mas deve haver. Então, aí depois eu tive a oportunidade, depois de vários e vários anos, eu tive a oportunidade de ir cantar em Ananindeua. E aí as pessoas, eu abraçava as pessoas assim com um carinho muito especial, porque foram as primeiras cartas que a gente recebeu, fruto do Ministério Elo ainda, já tempos atrás, Uhum. vieram assim dessa cidade. Ficou gravado na minha cabeça. O Júnior Camargo está aí. Junião, beijo para você, grande Ah, abraço. esse aqui Pai lá em Brasília, esse é músico parceiro. excelente, meu amigo já de muitos anos. Parceiro mesmo. Bom, Muito bom. Junião é Ô, formidável. ô Paulo, nos anos 80 nós temos alguns eventos musicais que são muito importantes na questão. Tem os acampamentos, se eu não me engano, é acampamento Louvor, que Aham. acontecia ali na região de Goiânia, Goiânia. Goiânia, Isso, e a gente também tem o Louvor Norte. exatamente. Você Belém do participou Pará. de tudo isso? Claro, Isso, o claro. Louvor Norte em Belém. Aliás, uma coisa aqui, eu tenho experiências muito marcantes na minha vida que aconteceram lá no Louvor de Goiânia. Porque o Louvor Norte, ele vem depois, e o Louvor Norte vem, não, eu não vou usar a expressão copiando, embora que não teria nenhum Uhum, problema se assim fosse, mas o Louvor Norte foi motivador, o Louvor de Goiânia foi motivador para que o pessoal, né, do Norte, meus colegas de lá, levassem a ideia lá para Belém do Pará e então fosse feito lá. Eu sou grato a Deus porque participei de ambos. Eu sempre conto que uma das experiências mais marcantes na minha vida foi quando eu estava ouvindo uma mensagem e ali o trabalho era excelente pela seguinte razão. Betão e Ivan já estão aí também e podem lembrar. Ali nós tínhamos no louvor, primeiro era o ambiente, as caixas de som ficavam nas árvores, assim penduradas, e a gente estava literalmente no mato, é claro que abria ali uma clareira, né, uma coisa assim, ficava mais limpo, e o palco era construído em cima de um riacho. Então você olha, tinha aquele barulhinho do riacho ali quando o som estava desligado. Quando o som ligava, acabou tudo. Mas aí era muito bom porque tinha uma comunhão muito gostosa. Eu hoje estava vindo para cá e no carro a gente falou... Não, foi o Carlinhos Félix, mandou uma mensagem para mim no meio do caminho. E eu falei, cara, é impressionante. Você está falando comigo aqui agora e a gente estava tendo uma palavra aqui no carro, estava tocando Logos no carro. Mas aí se uhum. falou alguma coisa do Rebanhão, a gente está falando de conjuntos daquela época e tal. Aí a gente falou no Rebanhão, ele disse, olha, a gente tem aqui as gravações de Rebanhão, aí fulano, põe aí tal, aí botaram lá no carro para tocar e eu vim escutando. Aí eu disse para o Carlinhos, olha, Carlinhos, você não vai acreditar, estamos ouvindo o Rebanhão aqui e para você não achar que eu estou mentindo, vou dizer o nome das músicas. Eu digo, de 1 a 10 eu fui dizendo todas as músicas, estava ali o letreiro, né? Mas ali no Louvor em Goiânia era muito joia, porque tinha, além das músicas, e vários grupos se apresentavam, cantores, estilos diferentes, mas tinha o âmago, era a palavra do Senhor. Então, uma vez o Ted Limpick estava pregando, e quando ele pregou, a mensagem foi tão tocante que eu levantei a minha mão no apelo.
E Uau. todo mundo ficou assim e tal, e eu fui lá na frente. E eu vi os olhos das pessoas, como é que pode? Paulo César está levantando a mão para ir no apelo? Então eu pedi a palavra e disse, meus irmãos, eu sei que vocês estão meio espantados comigo aqui na frente, no apelo, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, um apelo missionário para mim é irresistível e sempre será. Eu estou vindo aqui para dizer, eu estou aqui, eu continuo aqui. Eu já atendi esse apelo há muitos anos atrás, mas eu estou aqui e continuo. Então, ele tinha esse foco, né? Caio Fábio foi, outros preletores foram, e sempre foi uma benção. Uma vez eu estava tão, assim, num espírito de adorador verdadeiro, né? Que eu me peguei abraçado numa árvore. Eu já contei isso para muita gente. Eu estava abraçado numa árvore e adorando a Deus. Então, depois eu fico pensando, puxa vida, ainda bem que ninguém tirou uma fotografia. Senão o pessoal ia dizer assim, ele ainda não estava tão velho, mas já era doido. Porque mas eu estava adorando ao Senhor, de toda a minha alma, sabe? Chorando, abraçado naquela árvore ali. Então, são experiências assim, eu nunca mais abracei nenhuma árvore. São coisas que acontecem uma vez, assim. Aí você diz, mas o senhor só adorou a Deus naquela vez? Não, daquela forma, foi só aquela vez. Então, o Louvor Norte veio com essa bagagem, levou os grupos para lá e tal. E o tempo foi passando, né? Nós cantamos várias vezes no Louvor Norte. E depois, se não me engano, foi o ano passado, o pastor Lorival me convidou para os 20 anos, se não me engano, foram 20 anos, se eu não estou enganado. Se desculpe, porque o enterro de data eu sou horrível. Então, aí chamou e eu fui cantar. Mas eu tive uma experiência antes também, não sei se for 15 anos ou 16 anos de Louvor Norte, mas eu me senti um ilustre desconhecido. Por quê? Porque ali era galera jovem, né? Tudo lotado, assim, mas muita gente mesmo, sabe? Lotado, aquele palco enorme, com muito som, muita coisa. E aí eu fui com a banda naquela oportunidade, fomos o Logos inteiro. E quando nós chegamos lá, nós montamos as coisas, não tinha ninguém, mas aí, quando a gente chegou a nossa vez, aí eu vi aquele mundo de gente lá e a luz estava apagada, né? Eu já tinha visto, eu já tinha escutado e tal. Aí eu falei, pessoal, gente, vamos começar cantando Portas Abertas sem falar nada, porque o máximo que pode acontecer é uma vaia, né, geral. Aí começamos, quando chamou o Logos, o menino da guitarra já começou a tocar, aí eu já entrei, ontem deixou sua casa, esse rapaz. Aí aquilo que eu esperava que pudesse acontecer de vai, aconteceu ao contrário. Rapaz, mas Todo mundo cantando. E tal. E eu me emocionei de tal forma, foi difícil até para cantar. Porque eu não podia imaginar que depois de tantos anos, voltando agora com a galera nova que estava ali, mas é aquele tal negócio, os pais mostram para os filhos e eles acabam guardando. O Beto me corrigiu aqui, obrigado, Betão. 30 anos. 30 anos, de Louvor Norte. Aí eu voltei, parece que um ano atrás, ou no máximo 2, eu voltei para cantar no Louvor Norte. Inclusive a banda do pessoal, eu conheço muito lá, eles acompanharam, né? Eles tiraram as músicas, foi muito bonito, lotado também de gente. E eu não sei se eles continuaram ou se vão continuar a fazer, me parece que talvez tenha sido o último, o marcante. 30 anos, fechou e tal. Não sei, não estou afirmando isso, por favor, mas tenho certa desconfiança. Mas isso foi muito bom demais, graças a Deus. Você falou aí do Portas Abertas, né, e desses discos, aí eu queria que você falasse tanto da canção do Portas Abertas, como expressão de louvor. São duas das canções assim mais icônicas de vocês. É numa sequência, tem uma nova canção ali, um disco também na frente, mas essas duas músicas são muito fortes. Inclusive, eu vejo Portas Abertas, por exemplo, até com as releituras que têm sido feitas,
Exato. as novas gerações. É, Esses dias agora, tem 2, 3 dias, eu peguei meu filho cantando, né? Aí, o meu filho tá com 18 anos. Eu assim, aham. oh, tá ouvindo? Ele, não, pai, realmente essa música aqui. Mas ele conheceu já por uma releitura, e da releitura ele foi pro É, Logos. Aí ele tem visto, eu escutando também, mas achei bacana isso. é assim. Então, esse é um dos grandes privilégios que os músicos mais velhos, eu digo assim, tanto na música evangélica quanto na música secular, que a gente chama assim, tem isso, há releituras, né? Há releituras feitas pelo próprio, né? Sim, Como há releituras feitas por outros, e isso é muito interessante. Eu só tive uma experiência ruim com uma releitura que eu achei que não foi uma releitura, foi uma garranchada. Desculpe a expressão, não preciso citar nomes e tal, mas realmente deturparam a música de uma maneira que eu achei que foi uma afronta. Foi uma uau, afronta. E quando alguém chamou a atenção dessa pessoa, ela disse: Ah, isso aí não é problema meu, trata com a minha gravadora. Quer dizer, aí eu vi realmente a coisa não é bem por aí. Né? Mas esse foi entendi. um caso. E tantas Certo. outras pessoas já gravaram músicas do Logos e todas elas foram abençoadoras. Ainda agora mesmo eu estava ouvindo o Kim, quando eu vinha no carro, estava ouvindo o Kim. E eu conheço muito bem a voz do Kim, quem não conhece. E o Kim também gravou, né? É, situações nessa vida. Verdade, verdade, verdade. Aquele Ele é jeito ali é. formidável, é formidável. Então, e eu fico tão feliz por causa disso, né? Porque as pessoas interpretam bem, respeitam a composição, porque isso é uma coisa muito interessante. Eu já falo sobre a expressão de louvor, mas é uma coisa muito interessante que a releitura ela não mude a essência daquilo que foi feito. É claro que a releitura ela prescreve que haja uma nova maneira de apresentar a coisa, de interpretar, mas se ela mexe com as coisas essenciais, né? então desequilibra, não funciona bem. Expressão de Louvor foi uma música que nasceu de manhã. E eu lembro que eu morava em Atibaia naquela oportunidade e era frio. Eu não posso precisar que mês foi, mas a pessoa disse, essa com o Kim foi massa. E é verdade mesmo. Ele sabe que eu brinco com ele a beça também. Uma vez ele estava lá na Rádio Melodia, no Rio de Janeiro, e era Uhum. aniversário dele. Era aniversário dele? Era aniversário dele. Aí o pessoal estava fazendo uma coisa. Aí, de repente, ele falou assim: Não, mas um cara que eu gosto muito é o Paulo César do Logos e tal, não sei o quê. E aí, no aniversário dele, aí o pessoal da rádio ligou para mim em São Paulo e disse: Olha, tem um cara que está te elogiando muito aqui e tal, não sei o quê. Eu falei: Esse cara é doido para me elogiar. Aí ele falou: Não, é o Kim do Catedral e tal, não sei o quê. Eu digo: Põe esse cara na linha, deixa eu falar com ele. Aí foi muito bom. Expressão de Louvor nasceu num dia frio. Normalmente frio em Atibaia é frio mesmo. E era Sim. talvez junho, julho, né? Agosto, por aí assim. E eu lembro que eu estava passando numa estrada de chão, agora está tudo asfaltado lá, mas eu estava passando na estrada de chão e na beira da estrada assim, eu vi aquelas plantas e fiquei com muita dó delas, porque elas estavam todas cheias de pó. Sabe quando tem o sereno, né? E a friagem, e aí aquele pó vem e cola nas folhas assim. E eu Uhum. lembrei de minha mãe, porque mamãe cuidava dos tinhorões dela, das bigônias, né? Das avencas, e mamãe cuidava muito daquelas plantas, assim, com muito carinho, e eu fiquei pensando, poxa, coitado dessas plantas, né? Aquelas que estão com mamãe estão sendo tão bem cuidadas, e essas aqui estão aqui ao léu, no pó. E quando eu estava pensando a respeito disso, o sol estava assim já acima um pouquinho do horizonte, dava para ver, e aí na ponta de uma dessas folhinhas fez um brilho assim, sabe aquele brilho quando o sol bate? Era uma gota de orvalho que estava caindo
daquela folha e aquele brilho deu assim. E eu pensei imediatamente, eu pensei que eles não estavam sendo cuidados, né? Mas Deus cuida delas. E achei aquilo tão interessante. E a lição para a minha alma, meu irmão, foi a seguinte: eu sou exatamente como aquelas plantas na beira da estrada. Eu fico sujo com o pó da estrada da minha vida. Mas mesmo assim, o Senhor produz uma gota límpida do seu orvalho através da minha folha suja. Você compreende Rapaz, isso? É. Então sim. eu senti isso claramente, essa mensagem veio tão clara. Por isso escrevi expressão de louvor como gratidão a Deus por isso. Pensando naquelas folhas, mas pensando em mim e sabendo que o Senhor, apesar de todas as nossas dificuldades, Ele faz brilhar a sua luz em nós, né? E Rapaz. E foi bonito. quando você terminou assim, foi automático a questão de ela vai ser o nome do disco, assim, foi natural? Ou as pessoas foram ouvindo? Como é que era a escolha dos nomes? Não, eu nunca parto. Olha, eu estou querendo lembrar se eu já escrevi alguma música que eu parti do título. Não, o título Uhum, vem sempre depois. A criança nasce e depois a gente põe o nome. Talvez seja essa a uhum. ideia. A criança nasce e depois a gente põe o nome. A gente pode até no meio do caminho, quando já veio o exame dizendo se vai ser menino ou menina, aí a gente pode arriscar alguns nomes, né? O que você acha, fulano? Ah, eu acho isso. Mas o final mesmo é o âmago da música. E expressão de louvor não tem jeito. Eu até tenho dito uma coisa, até uma ressalva para colegas que são compositores, né? Eu fico pensando que se você pegar Tom Jobim, você pega Vinícius de Moraes, você pega grandes compositores da música popular brasileira, e você vai ver que eles são poetas maravilhosos. Se você pegar o pessoal ainda mais antigo, até mesmo nos sambas enredos das Sim, escolas de samba, você vai ver que os enredos eles falam muitas vezes de natureza ou da história, né? E eles fazem a coisa muito bem feita e tem o meu elogio, sem dúvida alguma. Mas acontece o seguinte, é que isso fica numa área limitada aquilo que se pode ver. Então, às vezes, eu tenho conversado com alguns colegas que são compositores e passado a ideia de que eu consigo falar de flores, claro, eu consigo falar de árvores frondosas, bonitas, eu consigo falar das águas transparentes de um riacho, eu consigo falar, mas se eu não disser quem foi o autor dessas coisas, então a minha poesia vai ficar vazia. Entende? Eu não estou fazendo uma entendi. crítica a quem faça desse modo, Claro. mas eu, Paulo César, toda vez que eu penso naquela flor, que eu penso naquele vaso bonito, que eu penso naquela coisa perfumada, eu penso no Criador dela e eu louvo ao Criador dela. Eu mostro a foto, eu mostro a foto, mas digo quem a fez, né? Eu acho que esse é um diferencial muito interessante. Amém. O Beto aqui está até lembrando que vocês precisaram mudar o tom, ela era mais alta. Aliás, isso é uma coisa que, Betão, foi muito bom você lembrar disso, porque eu estou tendo dificuldades aliás, hoje aqui eu não vou poder cantar porque eu cheguei aqui, nem pude montar a coisa aqui. Eu estou Tudo na bem. casa de um amigo pastor, o Silvan, que é uma maravilha de pessoa, sua família toda aqui, nós somos amigos há vários anos, e ele preparou para mim o tripézinho direitinho aqui, a iluminação e tal. E eu estou com um brilho aqui, um brilho muito jóia aqui, É parece o brilho do quase um Senhor. anel aqui. Mas então eu não preparei nada para cantar. Mas eu tenho sentido que isso é natural, é científico, né? Que com o passar dos anos a gente vai precisando dar uma mexida nos tons. Eu, por exemplo, eu não consigo cantar algumas músicas que puxam um pouco mais como o autor da Minha Fé, por exemplo. Eu estou tendo que cantar
parece que 2 tons abaixo, né, Betão? Me corrija aí. Eu acho que a gente tocou em Lá a última vez, né? Então, por quê? Porque no tom natural eu até consigo cantar, mas se eu estiver cantando com auditório, com som aberto ali, Uhum. porque isso dá. Mas para cantar no estúdio, por exemplo, tudo morto ali, mesmo que você ponha reverb na orelha, é mais complicado. E numa live, então, que você está aqui dentro de casa, né, e tal, os vizinhos, então você não pode Uhum. soltar muito a voz, aí é complicated. É complicated para cantar e tem que ir abaixando o tom. E o Betão lembrou, de repente é isso mesmo. E é isso que vai acontecer daqui para frente. Adeus, Faz Eunice. parte. Mas Adeus, vai. Eunice. Eu amo o autor da minha fé. Eu também. Eu amo demais o autor da minha fé. Mas não estou nem falando da música, eu estou falando dele mesmo. Eu sei que você Por também. falar aí na questão do autor da minha fé, a década de 80, vocês têm praticamente um disco por ano. Quando a gente entra na década de 90, a produção, a discografia diminui. Diminui. E justamente ali em 93 você lança um disco chamado Expressão não, desculpa. O Autor da Minha Fé, que é de 93. E, se eu não estou enganado, é o primeiro disco por uma gravadora. A gente está entrando nos anos 90, o cenário muda, diminuem aí, e vocês então lançam por uma gravadora, pela Line. Primeiro, por que assim a questão? Você acabou de falar que o filho você põe o nome depois, né? Autor da É, Minha Fé é uma música clássica lá, Duelo, né? Que você tinha gravado com Elo, toda aquela questão histórica e afetiva dessa música. Por que colocar tantos anos depois esse nome em um disco e aí sim a relação com uma gravadora? Por que sair do independente e participar de uma gravadora? Como é que foi essa transição? é. Valmir, um abração para você. Ele disse, já cantamos junto ao Autor da Minha Fé? Claro, cara. Cara, eu posso lembrar disso. A Rejane, também lá do Rio Grande do Sul. Ô, Rejane, é só convidar. Fala para o seu pastor e diga, convida o velhinho que ele vem. E eu vou, com Ó, pandemia, sem pandemia, eu vou. Aliás, não é só para o Rio Grande do Sul, não. Para qualquer lugar, nossa agenda está aberta. E agora tem uma coisa que é melhor ainda. Quer dizer, é melhor para vocês, não para mim. A minha esposa, o senhor, levou para a Glória, eu estou viajando só, né? Então isso significa uma economia maior, né? Passagem e coisa assim. Então a nossa agenda está aberta, quando eu digo a nossa, né? Eu estou me referindo do, a mim mesmo, eu vou aonde me convidar. Então, tanto para você, Rejane, fica o recado, quanto para outras pessoas que estiverem inclusive, assistindo a live. já Hoje eu estou aqui em pergun Capim. já é isso aí, já perguntaram o que é que você vai fazer, qual que é o evento aí, você pode até falar também Olha, do. amanhã, não espalha, eu vou colocar aqui para todo mundo, para ninguém saber, né, que amanhã eu vou pescar com meu amigo, porque eu tenho vários pastores que são amigos, próximos assim. Então amanhã eu vou pescar com Silvan, vou pegar tilápias com Silvan. Já vim um Ó, dia adiantado para fazer isso. Isso é comunhão, isso é muito agradável, é muito gostoso. Aí no sábado, a gente tem o trabalho na igreja que ele pastoreia, igreja presbiteriana aqui, e já no domingo eu vou para Jaboatão dos Guararapes, né? Porque aí tem hum, trabalho na igreja congregacional lá em Jaboatão dos Guararapes. Aí eu fico com os irmãos e eu não sei o que vai acontecer, né? Eu vou ficar na segunda-feira com eles. Eles são loucos, porque eles disseram, não, fica segunda-feira com a gente aqui, e então eu vou dar o prejuízo lá. Aí na tá ótimo. terça-feira eu já viajo de volta para casa, né? Mas agora aí tem essa questão das lives e tudo mais que a gente Claro. tem que estar mesclando, né? Você vê que hoje Uhum. aqui, para não desfazer o compromisso com a live, eu fiz a viagem, mas não desmarquei a live, porque deu para fazer as duas coisas, né? E eu confesso que eu estou muito feliz por causa disso. Você falou sobre a questão Da gravadora, da isso. gravadora, né? Na verdade, a Line Records não foi para a gente uma gravadora. Eu agradeço de todo o coração a Deus, já fiz isso muitas vezes,
porque eu creio que a Line Records foi para a gente uma bênção muito grande e dentro de um plano de Deus. Por que eu digo isso? Porque nós nunca fizemos... Não, para não dizer que nós nunca fizemos, eu fiz um contrato com uma gravadora, na época eu acho que era a Continental, mas não foi um contrato do Logos necessariamente, foi um contrato de um trabalho que, agora eu não sei se era Continental ou era Polygram, que eles estavam fazendo com vários, eu vou chamar de artistas, gospel, né? Melhores momentos. Aí a gente fez melhores momentos do Logos. Aí pegamos ali, foi uma coletânea, né? E que foi... Eu acho que era Polygram. A Polygram tem com Álvaro Tito. Exatamente. A Álvaro fez. Várias pessoas fizeram. Então eu fiz também, né? E foi um trabalho limitado, né? Foi assim. Mas eu tenho, inclusive, no nosso cadastro, no nosso catálogo, a gente tem ainda isso aí. Agora, com a Line não foi assim não foi para a gente uma gravadora. Por quê? Porque no nosso contrato, e foi um contrato muito especial, porque quando eles me convidaram, eu disse para eles de uma dificuldade, e isso eu quero que vocês entendam perfeitamente, inclusive quem é da Igreja Universal, que possa estar nos ouvindo agora, entenda bem o que eu vou dizer, não distorçam minhas palavras. Nós fomos convidados, eu deixei claro para eles, porque a Line Records era uma gravadora do grupo Universal, da Igreja Universal. Né? E eu não tinha muito conhecimento a respeito das coisas que a Igreja Universal tinha. Né? Para falar a verdade, eu não me recordo de alguma vez que tenha apertado a mão pessoalmente do Bispo Macedo. Já tivemos juntos no palco algumas vezes, já na época que a Line fazia alguns trabalhos assim. Eu sei que o Bispo Macedo me tem em alta conta, porque já me disse isso e depois deixou claro em rede social. Eu respeito todas as pessoas que estão trabalhando e servindo ao Senhor, independente da, vamos dizer assim, da leitura que a gente tenha em termos de doutrinas, né? Essa questão eu deixo com o Senhor. Mas eles sempre me trataram com muito carinho, com muito respeito, e eu digo isso aqui de público, toda entrevista que eu tenho, que me é perguntado sobre isso, eu deixo isso muito claro. Os bispos, os pastores sempre me trataram com muito carinho. E então, quando eles me pediram para fazer um contrato, eu relutei, eu confesso que eu relutei, por causa das nossas diferenças doutrinárias. Eu deixei isso muito claro, né, com eles, e até numa das cláusulas eu coloquei no contrato que toda vez que nós fôssemos cantar, se estivéssemos cantando juntos, que nós teríamos que ser apresentados como Paulo e Nilma, ou Grupo Logos, da Igreja Batista. Eu queria que isso ficasse claro, né? E eles respeitaram isso e fizeram isso, né, todas as vezes nas quais a gente se apresentou. Mas só que é o seguinte, eles não foram produtores do nosso trabalho. Nós não éramos artistas da Line Records como os outros eram. Certo. Eles pegaram o nosso material, o Autor da Minha Fé entrou nessa, porque foi nessa época, eles pegavam o nosso material já todo pronto, mixado, já tudo pronto. Agora, foi uma bênção para a gente, por quê? Porque foi exatamente naquele momento onde a coisa estava mudando de acetato, de LP, para CD. Sim. E nós não tínhamos recursos para fazer essa mudança. Porque nós já estávamos, se não me engano, nós já estávamos com as 10 matrizes. Então, para fazer 10 CDs, para fazer um CD já era difícil, para fazer 10 ao mesmo tempo não dava. Então, nós conversamos com eles e eles adiantaram isso para a gente, porque viria em royalties depois, mas aí eles adiantaram e nós fizemos capas novas. Eu me lembro que naquela oportunidade o Aramis de Barros trabalhou nessas capas, né? E
foi assim, meu filho também, Paulinho, também depois participou das outras produções, né? E ele também é artista nessa área. Enfim, e aí eles só distribuíam o nosso material. Ah, Eles entendi. recebiam e Mas eles distribuíam. a Line remasterizou os discos para CDs, então? Não foi a Line que remasterizou. Nós Sim, remasterizamos isso. e eles distribuíram. Eles Só que distribuíram, eles tá. financiaram. Ou seja, Entendi. eles entraram com o capital para que isso fosse feito, porque nós não teríamos. E graças a Deus. Teve um período que a discografia de vocês estava no catálogo da Line. Os CDs saíram pela Line, não foi? Sim, eles saíram, mas eles saíram a título de De distribuição. distribuição, não Entendi. de. Então, inclusive, até agora nós estamos tratando também de, através. Eu sou participante da AMAR, né? Tem muita gente que é de outro. Eu sou da AMAR. Então, nós estamos tratando, porque tem algumas coisas que ainda ficaram lá para trás, que são alguns acertos que precisam ser feitos por causa desses resquícios de contratos e tudo mais. E eu nunca fui muito ligado nessas coisas. Eu queria sair, viajar, cantar e pregar o evangelho, e essas coisas ficaram, às vezes, assim, um pouco guardadas. Mas, graças a Deus, tá tudo bem. E o trabalho foi, assim, de certa forma, talvez por causa também das muitas viagens e tudo mais, a gente arrefeceu um pouco no sentido de gravação. Tanto é que algumas gravações que nós fizemos, a gente estava na estrada e o meu filho estava produzindo o disco do Logos, ou o CD do Logos em São Paulo. Então, nós tínhamos a equipe, que era a equipe missionária, com a qual a gente viajava pelo Brasil inteiro, e a gente tinha períodos de recesso, mas era muito pouco. E ele, então, chamava músicos profissionais, né, mais profissionais de estúdio mesmo, que vinham, e então eles faziam os arranjos e as gravações enquanto a gente estava na estrada. Na estrada. Mas hoje, por exemplo, né, várias pessoas perguntam, você não fez essa pergunta, mas eu vou adiantar. As pessoas perguntam se eu continuo compondo. Sim, eu continuo compondo e tenho várias músicas, muitas músicas novas. Daria para fazer vários CDs. Mas a coisa mudou muito, né? A coisa mudou muito e hoje é complicado, né? Tem gente que lança uma música, duas músicas, eu esqueci até o nome que chama, esqueci. Mas eu acho que hoje é o seguinte, gente, eu tenho uma música nova, estou apresentando aqui no meu canal. Agora é single, o pessoal chama de single, aí depois... Então, quer dizer, mudou muito. Agora são as plataformas, né? Você quer ouvir, está lá na plataforma. Eu sinto muito, quer dizer, não é saudosismo, mas é assim, é assim. A gente, quando você preparava um trabalho, você escrevia, eu escrevia ideias do trabalho, às vezes minhas músicas eu colocava ali até os textos que me inspiraram, né? E pastores diziam, olha, hoje eu preguei sobre o autor da minha fé, eu peguei a letra e preguei sobre o autor da minha fé e tal. Outra eu preguei sobre espinhos, sobre situações. Não é que ele pregou sobre espinhos, ele pregou sobre a mensagem contida na música Espinho. Mas é interessante, meu irmão, que hoje é diferente. Eu tô correndo atrás de gravar algumas músicas que são muito profundas para mim, do tempo que eu era criança ainda, que eu ouvi, e elas já eram antigas, que são os hinos tradicionais. Eu gravei Sossegai. Nossa, esse vídeo ficou maravilhoso. Está tendo uma aceitação maravilhosa, né? Eu gravei já algumas, e tem outras que estão aí no prelo. O prelo é para livro, mas elas estão aí, o Tuta está me ajudando, o Betão está por aí também, o Betão também já se dispôs, já fiz alguma coisa lá com o Júnior Camargo, e a gente tem coisas para fazer para frente, e assim por diante, né? Agora mesmo, eu acho que eu posso adiantar uma coisa aqui, embora que ele não tenha me dado autorização, ele não pediu autorização,
Mas Paulo Baruch está fazendo uma coisa Opa! especial que é um presente para mim. Uau! A gente lançou uma campanha há algum tempo atrás, um tempinho atrás, pedindo ajuda para a manutenção da missão. Por causa de não termos viagens e tal, a gente ficou Uhum. sem fundos, sem entrada de fundos e tal. Eu fiz uma campanha, muita gente ajudou e continua ajudando, e eu peço aqui que vocês continuem, né? Porque você vê, faz quanto tempo que eu não viajo, né? Então a missão tem todo um escopo, tem toda uma dinâmica de trabalho que precisa de manutenção. Então pessoas estão ajudando. Aí o Paulo ligou para mim e ele falou: Paulão, eu queria, puxa vida, eu sinto muita vontade de participar e tal. Agora, você poderia me dar uma ideia de como eu posso fazer isso? Porque eu tenho alguma ideia aqui. Eu falei: não, eu não tenho ideia nenhuma, mande as suas, né? Aí ele falou assim: eu tenho ideia de pegar, de repente, vários músicos aqui que são conhecidos nossos e então eles gravarem logos, mas gravarem do jeito deles, na pegada deles e tal, não sei o quê. Eu Ah, falei: que legal. maravilhoso, porque meu filho já quis fazer isso. O Paulinho já quis fazer um trabalho com o título Eles Cantam Logos. Você vê que título sugestivo? Hum, Muito legal. uhum. Mas na época, por algumas razões, acabou não dando certo, né? E então a gente sossegou. Aí o Paulo vem com essa ideia agora, e foi, sei lá, antes de ontem, ele fez contato comigo outra vez e disse: Paulo, eu quero dizer que eu andei super ocupado com muita coisa na cabeça, e a gente sabe, Sim. mas eu estou retomando, né? E eu quero que Ah, você que saiba que a bom. coisa está de pé. Então eu estou aqui cutucando o boi com vara curta. E eu estou Pô, já mas que ideia anunciando, fantástica. mas é legal. E o Paulo é uma pessoa maravilhosa, eu sempre elogio porque ele merece. Eu tenho amigos na música que são formidáveis, que são além do conhecimento musical, né? Que a gente vive, tem uma proximidade maior assim, e isso é muito louvável. Ó, você está falando aí de amigos, né? Eu estou vendo aqui, entrou mais uma turma, o Marcelo Gasparini, que é do Cats Barné, o Esdras Oh, que Galo, legal, que o legal. saxofonista maravilhoso, Abração, mano. o Alexandre, que hoje é quem está à frente de vencedores aqui no Brasil também, Oh, benção. Que bom, a que bom. turma, a Lucélia Guedes e o Gabriel aqui de Teresina, aqui, turma boa, viu? Olha o pessoal aqui, e a Maravilha, gente fica maravilha. animado com esse projeto, viu? Muito legal. Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta. O Valmir, que a gente já falou, do Milagre e Aham, tal, aham. ele quer gravar Espinhos. Como é que ele faz? É contigo, é com a editora? Rapaz, a única coisa que eu peço, qualquer pessoa que queira gravar uma música do Logos, e eu digo isso por uma questão de proteção para quem grava, porque Claro. houve tempo que a gente gravava de qualquer jeito, pegava sem autorização, sem nada, mas hoje a fiscalização ela tá mais eficaz, o que é muito bom para o músico, de um modo geral, né? Então eu sempre peço que as pessoas façam contato com o nosso escritório, fale com a Elga no nosso escritório, através ou pode escrever para mim mesmo, que eu passo para lá. Por quê? Porque aí se faz uma autorização direta, não há necessariamente uma cobrança tal. Uhum, O que há sim é uma questão simbólica, há um envolvimento simbólico. Por quê? Porque vai ter um gasto, ela vai precisar fazer isso, vai ter que levar em cartório, porque é oficial. claro. Só que a pessoa fica com esse papel legal, né? E pode gravar à vontade, não tem problema nenhum, sabe? Quando é a gravadora então faz contato com a gente e aí tem uma coisa distinta entre uma pessoa que faz para fazer uma tiragem, duas tiragens, lá o que for, ou um trabalho até independente, ou uma gravadora. Mas, de qualquer forma, eu sempre... Cara, eu escrevo música para a glória do Senhor, não é para minha, não. Amém. Então, então, até o Paulo falou comigo isso, né? O Paulo disse: mas escuta, e quais as músicas que você vai passar para as pessoas cantarem? Eu digo: eu quero que elas cantem as que elas mais gostam. Mas e o autor da minha fé? Não, o autor da minha fé, Espinho, Situações, Mão no Arado, qualquer uma que quiser. Grave, embora que eu citei Mão no Arado é do Adalto Lourenço, não é Uhum. minha.
ele me deu a autorização para usar à vontade, né? E, inclusive para dar autorização para outros em meu nome. Então, eu posso fazer isso. Mas fica à vontade, qualquer um. Valmir, para mim vai ser uma honra, cara. Sabe que eu te amo. Uau! Paulo, citando dessas músicas todas, e até como você acabou colocando o nome de um trabalho depois, Autor da Minha Fé até por unir aí Elo e Logos, assim, é a grande canção? Você destacaria isso ou não? Não dá para dizer Olha, assim, eu tenho muita dificuldade em tratar músicas separadamente, sabe? Eu acho que Uhum, músicas são mensagens e mensagem, cada uma tem o seu valor, tem o seu momento apropriado e elas são todas significantes. Então, eu não distingo uma da outra. Quer dizer, certo. não pela música em si. Mas, evidentemente, há músicas que as pessoas elas trazem essa conotação. Por exemplo, uma gravadora ela vai conotar a melhor música aquela que vender mais. Certo. A rádio vai ter como melhor música aquela que o público aplaudir mais. Enfim, e assim acontece. Mas, nesse ponto de vista, eu tenho várias músicas que eu não posso ir numa igreja e cantar. Eu, normalmente, quando vou fazer um trabalho numa igreja, eu canto 6 músicas, porque eu também Uhum. prego. Então, eu canto e prego, nunca desassocio. E mesmo quando não sou eu que estou pregando, é outro pregador, eu faço questão de cantar no máximo 6 músicas. E ainda assim, dependendo de quantas músicas o pessoal da igreja, o pessoal de louvor vai ministrar, vai cantar. Porque eu creio que tem um tempo que a gente precisa usar. Mas, então, aí, olhando desse ponto de vista, o Autor da Minha Fé, sem dúvida, é uma das músicas, né? Eu diria talvez a principal. Eu poderia dizer assim, aos olhos das pessoas, né? Deixa eu aproveitar e dizer uma coisa aqui, Manda. porque uma pessoa me fez uma pergunta aqui muito interessante, é o Igor, né? O Igor perguntou, Paulo, por que você deixou de ter banda com você? Então, na verdade, meu irmão, eu tô só uma banda agora. É porque tem 2 bandas, né? Tem a banda de cá e a banda de lá. Mas, o Igor, acontece o seguinte, eu vou tentar explicar em poucas palavras. Nós tivemos um objetivo em ter banda. Nós tínhamos um alvo a ser atingido em ter banda. E esse alvo era ser um testemunho, era ser um elemento encorajador para músicos das igrejas onde a gente ia. Era ser um elemento encorajador para o pastor com relação ao som que a gente podia fazer e o que ele poderia ter na igreja, né? Então, às vezes, a gente fazia um tempo separado para fazer um workshop, por exemplo, né? Mas, às vezes, esse workshop acontecia de uma forma, assim, absolutamente natural, onde aquele guitarrista da igreja colava no nosso guitarrista e fazia-lhe perguntas. E como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? E essa pedaleira, como é que é? E tal, e esse som que você tira aí e tal. Chegava para o baterista a mesma coisa. Pô, cara, como é que você afina a sua bateria? Como é que você faz? Então, então essa coisa natural ia acontecendo assim, e a gente tinha isso em mente, que não era que a gente ia ser orgulhoso e dizer, olha, nós viemos para ensinar. Não era isso, não. Era que dentro da medida das nossas possibilidades, a gente pudesse ser abençoador para aquelas outras pessoas que foram encorajadas, né? Então, também compositores, né, que estavam ali na igreja podiam ouvir as canções, e mesmo que não conhecessem antes, podiam avaliar e reavaliar. Enfim, essa era a razão, Igor, essa era a razão de nós termos uma banda. Os anos foram passando, e foram vários anos, porque logo Elo começou em, sei lá, 81, 65, 66, por aí assim, 67, por aí. E então isso vem de lá. Muita gente chegou para mim, olha, eu aprendi a tocar violão. Quantas pessoas já me disseram isso? Eu aprendi a tocar violão com as revistinhas cifradas do Logos, né?
Eu aprendi a tocar assim. E eu nunca aprendi. Não, quer dizer, nem tanto. Mas aí, quando chegou um determinado tempo, há alguns anos atrás, já tem mais de 5 anos que a gente parou de viajar com banda, eu comecei a sentir até algum incômodo. Sabe quando Deus quer mostrar a vontade dele para você e você está relutando, e você está arrastando ainda aquela coisa, e o Senhor está dizendo, cara, está na hora de você parar. Foi até aqui, mas a partir daqui nós vamos por outro caminho. Então eu não queria ficar sem banda. Eu queria, sabe, viajar com os músicos, claro. Mas só que eu comecei a sentir que houve momentos em que nós tínhamos uma situação constrangedora, meu irmão. Constrangedora por quê? Porque nós tínhamos ali 2 grupos no mesmo palco na igreja. Estou chamando de palco, mas seria, né, o lugar ali de... Então nós tínhamos ali aquela dificuldade para colocar os instrumentos, 2 baterias, todos os cubos, aquele negócio todo ali. E, às vezes, até acontecia algo mais constrangedor ainda, que era o fato de o pessoal, né, dizer, eu nunca gostei dessa coisa, de dizer assim, não, o pessoal da igreja vai fazer abertura para o Logos. Cara, eu me sentia mal com isso. Eu digo, rapaz, ninguém precisa fazer abertura para Logos. Abertura faz lá no show, lá fora. Aqui nós somos adoradores idênticos, iguais. Então não tem abertura para o Logos, não. A gente está adorando ao Senhor juntos. E eu ficava constrangido, porque às vezes a banda da igreja ia tocar 2 músicas, o Logos tocava 6. Sabe? E muitas vezes havia também um certo constrangimento, porque às vezes a gente levava um outro som diferente e a gente conseguia tirar uma qualidade diferenciada e havia certa comparação às vezes. Isso começou a me machucar um pouco, sabe? E eu comecei a sentir de Deus, olha, talvez seja a hora mesmo da gente parar, porque o que nós queríamos alcançar, nós já alcançamos. Então, daí a gente começou a viajar assim. Agora, tem acontecido outras coisas, Igor. É que também em vários lugares que eu tenho ido, eu tenho a possibilidade de usar músicos locais. Agora mesmo. É isso aí. Raquel, um abraço. Deus abençoe. Então, onde é que eu estava mesmo? Você estava falando do porquê de não ter mais banda, e aí quando parou foi quando você disse o que estava acontecendo hoje. Não. Eu estava perguntando onde é que eu estava. Eu estou em Capim, meus irmãos. Eu estou em Capim. Eu estou aqui na casa do meu amigo. Boa. Mas agora me diga sério mesmo, onde é que eu estava mesmo na questão? Falando de quê? Então, eu estava falando sobre o fim do... Por que você parou com a banda, e aí você estava falando exatamente do que começou a acontecer agora. Tiagão, um abraço também. Caramba, é tanta gente para eu mandar um abraço aí. Aqui tem uma turma fera. É bom quando fica passando, porque a gente vai vendo aí. Então a razão foi essa, aí chegou no tempo. Agora eu tenho ido a alguns lugares onde o pessoal se prepara. Agora, confesso que eu sou um pouco chato. Né? Eu sou um pouco chato por causa de qualidade, né? Mas antes da qualidade vem uma coisa muito interessante, que é a questão da presença no palco, na presença no altar. Não é presença de palco, como as pessoas dizem aí. É o seguinte, nós vamos adorar juntos ao Senhor. É muito complicado eu saber como nós estamos fazendo isso. Eu não conheço as pessoas, né? Eu não conheço as pessoas. É diferente de quando você está fazendo uma gravação no estúdio, pega um músico profissional, que não é necessariamente evangélico, ele faz o trabalho lá, é uma construção que nós estamos dizendo para ele o que fazer. Mas quando você está num púlpito, né, junto com alguém que se diz crente, mas que não vive a vida cristã, então há dificuldades, eu sinto dificuldades aí. Como eu não posso, né, eu não posso saber, então muitas vezes os pastores endossam. Os pastores dizem, Paulo, esse pessoal que vai tocar é gente séria, compromissada com Deus e tal. Aí eu passo as músicas, mas aí eu passo o playback, de preferência o que eu estou usando nos últimos tempos, porque eu já estou mais acostumado, porque a gente já mudou
tem música que nós já fizemos vários arranjos, já foram feitos vários arranjos. Aí fica difícil, certamente eu vou me embananar no meio do caminho. Mas aí a gente passa os playbacks, aliás, eu estou dizendo isso aqui de público, né? Se você gostaria de acompanhar quando eu fosse em algum lugar e o pastor referenda, então eu posso mandar os playbacks para você tirar exatamente do jeito que está lá. E se tirar exatamente do jeito que está, se houver erro, vai ser meu, não seu. Verdade. Vai dar certinho. Mas essa foi a razão pela qual a gente parou de viajar. Havia uma estrutura também, é bom pensar nisso, havia uma estrutura muito grande que a gente fazia nas viagens, porque na época a gente levava junto conosco não só o som, a gente levava todo o som, PA e monitor, a gente levava os alumínios para poder botar o telão atrás, a gente levava projetor, a gente levava os banners, a gente levava os CDs e tinha barraquinha para vender, tinha gente para trabalhar com os alumínios, tinha gente, então a equipe era muito grande, por isso que a gente tinha ônibus, né? Nós tivemos 3 ônibus. Agora, isso fica caro, isso é muito caro. Então, para você manter, só para você ter uma ideia, teve uma viagem que nós fizemos para o Nordeste e todos tinham que dar tempo integral, tem mais essa, tempo integral. Aí uma viagem, fizemos para o Nordeste uma vez, deu 2 meses e meio, sem voltar em casa, 2 meses e meio direto. Nós fizemos 60 trabalhos. Nossa! Agora, só que 60 trabalhos, nós não chegávamos ali, tinha hold para trazer as caixas, para montar tudo, para você chegar. Não, o Zé está aí no braço. que pode confirmar, né? O Beto está aí que pode confirmar, todo mundo que trabalhou com a gente pode confirmar. Não, a gente carregava as caixas, carregava tudo, montava tudo, passava som. Então, quando terminava o trabalho, a gente estava esbagaçado, mais alegre, mais feliz, nunca reclamamos disso. No outro dia, de manhã, estrada, de novo. Então, era uma luta muito grande, porque não só a gente fazia os trabalhos e aproveitava essa viagem, como também os recursos que entravam, que era um pouquinho de uma igreja aqui, outro pouquinho ali, mas eles eram suficientes para manter toda essa estrutura. Seria impossível manter, é claro, não impossível, porque Deus sempre enviaria o recurso de alguma forma. Mas, então, isso também ficou muito custoso, porque também entrou o fator legal, que também começou a me incomodar muito. Por quê? Porque nós sempre, no começo, quando o Logos começou, nós estávamos juntos numa casa só, todo mundo na minha casa, a gente comia ali, tudo e tal, a gente, né, só não usava a mesma escova de dente um do outro, mas a gente estava junto, bem junto ali. Depois a estrutura melhorou um pouquinho, nós tivemos uma casa onde os músicos ficavam e eu estava na minha casa separado com a minha família. Depois mudamos para outra casa, foi melhor ainda. Depois o pessoal ficava nas viagens na casa, no período de ensaio, mas depois podiam ir para suas próprias casas. Enfim, as mudanças foram acontecendo, né? E no fim também, nós que no começo não tínhamos nenhuma entrada financeira, vivíamos literalmente pela fé e por ajuda, até mesmo para coisas pessoais, pasta de dente, sabonete, a gente ganhava das pessoas. Eu lembro que uma vez chegamos com um ônibus numa igreja, foi a primeira viagem que a gente fez com o 362, que é um ônibus que o Milades tinha um igual, até num disco nós colocamos os dois, um de cara para o outro assim. A primeira viagem daquele ônibus, a gente foi para Pirassununga, estou lembrando aqui, fomos para Pirassununga, cantar na igreja lá, e aí, quando chegou no caminho, eu que fui dirigindo, eu nunca tinha dirigido ônibus na minha vida, mas eu tinha a carta para isso. E aí, quando passou de 80, começou a soltar as lonas dos pneus, aí, aquela barulhada, eu assustado e tal, fui lá ver, o pneu era recapado, meu amigo soltou tudo, e nós chegamos na igreja, os pneus estavam igualzinho aqui, ó. Brilhando. Todos eles nessa base. Eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou voltar para casa com esse ônibus, com os pneus, tudo sem a bandagem, tudo sem soltou no meio do caminho. Aí, meu amigo, Deus é maravilhoso, e Deus toca no coração das pessoas, e aí os irmãos da igreja lá olharam o ônibus, aí eles devem ter falado assim, coitados dos irmãos,
que coisa, olha, eles estão na estrada, vieram desse jeito, isso está muito perigoso. Eu sei que eles não falaram nada com a gente, quando a gente viu, eles só anunciaram, olha, nós fizemos uma vaquinha aqui e vai levar esse ônibus para trocar todos esses pneus aí, e botou a pneusada tudo novo. Quer dizer, Deus faz isso, né? Deus faz assim. Então, com o passar do tempo, essa estrutura ficou muito cara e a lei também nos levando a... Nós tínhamos agora, dávamos um sustento, né, um salário, 13º, tem lance de período de férias que não saía, mas a gente cobria também, né? Então, quer dizer, isso ficava bastante pesado, né, para uma equipe assim. Então, tudo isso foi fundindo, porque a gente ficou naquela situação, inclusive tivemos uma situação complicada, que eu não preciso mencionar, por causa dessa questão de trabalho, né? Onde a gente foi levado a ter que dar explicações, porque e tal, mas aí Deus nos abençoou e fomos vitoriosos. Mas eu senti isso também como um sinal de Deus, olha, está na hora de você mudar. Tá ouvindo o que eu quero te dizer? São sinais de Deus que tudo isso cooperou para que a gente fizesse assim. O Logos esteve na Congregacional em Pombal. Sim, claro, e queremos voltar. Pode crer. Ô Paulo, tantos anos, quando a gente pega lá, como você mesmo colocou, desde final dos anos 60, dos anos 70, 80, na estrada, no louvor, produzindo, ajudando a igreja no Brasil nessa parte tão importante. Quando você olha hoje, 2020, você vê o cenário que era a Jerusa Liache está aqui também, um abração para ela aqui, está mandando abraço para você. Deu uma travada, você está me ouvindo? Está me ouvindo, né? Ficou sem som. Você ficou sem som. Pera aí, deve ter entrado uma chamada. Você está me ouvindo? Não, ele está sem. Pera aí, Paulo, eu não estou te ouvindo. Pera aí, eu vou ter que derrubar aqui. Pera aí. Pera aí, vou ter que procurar ele aqui. Pronto, para colocar de novo. Isso, vamos ver. Deve ter entrado uma ligação ali e mexeu. Pera aí. Aguardando o Paulo César. O pessoal tá aqui, ó, deu um problema. Aí, vamos ver se volta. Já estou aí outra vez. Pronto, voltou. Tá me ouvindo agora, né? Estou te ouvindo. Olha, um abraço para o Ney, lá de Portugal, também mandou uma mensagem aí, né? Internacional, um abraço. Que bom. Muito bom. Eu tava falando da Jerusa, da banda Rara, Jerusa, né, da Liacha ali, é outra que também tem história na música. É de irmão muito. Quando você olha, Paulo, hoje, assim, qual que é a tua impressão da área da música, do louvor da igreja no Brasil hoje? Você é mais um otimista ou um pessimista? Como é que você está vendo a igreja hoje, 2020, tudo que tem acontecido? Não, eu sou otimista. Eu sou uma pessoa otimista. Eu gosto de olhar a coisa pelo melhor ângulo. Mas isso não me deixa apático. Isso não me deixa sem olhos críticos, né? Então, eu creio que... Eu parto do princípio que todas as pessoas que têm a proximidade com Cristo, elas querem adorar, elas querem servir ao Senhor. O que acontece é que, às vezes, você tem uma criança que vem abraçar o pai com todo carinho, mas ela se esqueceu de que ela estava brincando com carvão que ficou na churrasqueira lá, e ela está com a mãozinha toda suja, e ela vem e abraça o pai, né? E suja todo o rosto do pai, e coisa assim, mas ela vem com aquele carinho, né? Eu tenho impressão, e eu quero fazer dessa figura uma figura real, eu tenho impressão que, por exemplo, muitas pessoas, elas se aproximam do Senhor assim. Elas querem abraçar, elas vêm abraçar,
né? Elas vêm com aquela intenção muito boa, mas às vezes falta a maturidade que a própria vida cristã vai lhe dar. Uma maturidade de santificação, né? Uma maturidade de conhecimento bíblico, de conhecimento teológico, de conhecimento das doutrinas que se aprende com o tempo, né? Então essas coisas, elas precisam chegar junto. Então, há uma responsabilidade que, creio eu, seja pastoral. Há uma coisa que precisa ser de um líder de louvor, por exemplo. Porque eles fizeram... quando eu falo líder de louvor, eu sempre penso que o líder de louvor ele devia estudar do mesmo jeito que um pastor estuda. Verdade. Devia, se possível, fazer um ministério, fazer ter uma graduação real e ter conhecimento bíblico, porque muitas vezes o pastor chega e diz: fulano, você é o ministro de música, então você que vai escolher o repertório e tudo. E muitas vezes, se ele não tem o conhecimento doutrinário e não tem essa capacidade, ele vai usar aquilo que ele tem para fazer essa escolha e não necessariamente será uma melhor escolha, não será uma melhor escolha, não é? Então, ele vai escolher uma música pela aceitação dela, porque todo mundo gosta de cantar e tudo mais, e não necessariamente por ela ter alguma coisa que vai satisfazer a alma, que vai em confronto com o pecado, em que vai questionar uma situação longe do Senhor. Compreende o que eu estou dizendo? Claro. Então, eu olho de forma otimista para aquilo que está sendo feito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu uma vez tive numa igreja e a igreja estava mandando o seu pastor embora. Esse pastor era um senhor já de idade e ele estava sendo mandado embora e a igreja estava cumprindo comigo aquele compromisso porque ele fizera esse compromisso em nome da igreja. E eu fiquei muito constrangido por causa dessa situação. E daí... Eles me mostraram essa situação e eu fui conversar com o pastor. E quando eu disse: pastor, por que eu não estou entendendo? A igreja está mandando o senhor embora, por que isso está acontecendo? Ele disse: meu irmão, é uma longa história, mas no final das contas é porque a igreja não suporta a sã doutrina. A igreja não suporta aquilo que a Bíblia está ensinando. Eles querem viver segundo as suas vontades. Então, eu não sou um pregador que adula. Eu sou um pregador que ama ao Senhor e digo a sua palavra. E eu fiquei sabendo que a cereja do bolo daquele confronto, daquela situação, fora o fato de que meninas da igreja começaram a sentir o desejo de dançar, de fazer dança na igreja. Porque elas viram na televisão, elas viram outras igrejas fazendo, e elas queriam fazer também. Era uma novidade para a igreja, mas, ao mesmo tempo, os pais gostaram da ideia. E o pastor permitiu, o pastor disse: não, tudo bem, vamos fazer e tal. E as meninas fizeram. Só que tem o seguinte, elas não tinham, e talvez faltou aí, até dos próprios pais, né, o ensino. E as meninas, vamos dizer assim, em determinadas danças que estavam fazendo, não se vestiram de forma que... Então, enfim, vocês já sabem o que eu estou querendo dizer. Algumas pessoas na igreja se escandalizaram e o próprio pastor chamou as meninas, né, e conversou com elas como um vovô, como eu converso com meus netos. Ele me contou isso em lágrimas. Ele disse: eu chamei e disse para elas: olha, vocês são bonitas, vocês são moças, ali tem uma porção de rapazes, tem um monte de homens ali. Há uma tentação que é natural acontecer na vida de qualquer ser humano. Então, vocês, quando forem fazer, coloca uma bermuda por baixo, uma coisa assim, ou então use vestidos longos, né, que não sejam transparentes. Enfim, ele falou como vovô, com carinho, né? E tal. Aí as meninas foram para casa e disseram isso para os seus pais. Aí adivinha o que aconteceu? Os pais acharam que o pastor estava de olho nas meninas.
Quer dizer, uma interpretação, um pastor de quase 90 anos. E depois eu me lembrei que eu tinha cantado numa outra igreja onde ele fora pastor, que era uma igreja enorme. E depois eu falei, mas pastor, o senhor não era pastor de tal igreja assim que nós cantamos? Era eu mesmo. Mas, pastor, eu lembro que eu perguntei ao senhor quem construiu aquela igreja enorme, quem estava com aquela igreja tão grande, quem era o responsável, e o senhor disse que foi o senhor. Ele disse, fui eu mesmo. Mas eu não entendo como o senhor deixou aquela igreja daquele tamanho e veio para essa igreja aqui. Em outras palavras, cavar nessa pedra dura. E ele disse, foi o senhor que me mandou. É. Foi o senhor que me mandou. Aí, quando eles disseram para mim, ele dizendo, pastor, quando eles disseram para mim que nós estamos mandando o senhor embora, então eu olhei para eles, dei um sorriso e disse, não, vocês não podem me mandar embora. Não podem, o senhor vai ver. Não, não é isso que eu estou dizendo. Vocês não podem me mandar embora, porque só tem uma pessoa que pode transferir um servo de um lugar para outro. E o nome dele é Jeová. É o Senhor dos Senhores. Só ele faz isso. Pode até estar usando vocês. Pode até estar usando vocês para me levar para um outro lugar. Mas, então, eu, por exemplo, eu vejo a nossa igreja, eu sou da igreja da cidade, lá em São José dos Campos. Tem o Ministério de Dança, o trabalho de dança é maravilhoso. Uhum. Mas tudo tem cerne. Ali tem, por exemplo, se vai se fazer uma coreografia, essa coreografia, ela endossa a mensagem que está sendo pregada, através Claro. daquela música, ou através da palavra que vai ser pregada adiante, mas tem uma ideia, né, que é colocada. Não é uma dança sensual, não é uma dança que puxa você para outro lado, não, é uma dança de adoração. Adoração ao Senhor. Então, mas só que as pessoas precisam ser amadurecidas e precisam ser conduzidas nesse processo para saber o que é isso e o que é aquilo. Claro. Quando isso acontece, então e isso no geral, não é só isso é no teatro, vai fazer uma peça, numa dramatização, enfim, Discernimento. na música em si, na composição, tudo. É o discernimento que às vezes falta, não? É um negócio E o impressionante. discernimento vem através do conhecimento da A palavra. palavra. O discernimento vem através do conhecimento da palavra. Então, se há o conhecimento da palavra, então se vai escrever melhor uma peça, se vai escrever melhor uma música, se vai escolher melhor um repertório e assim por diante. Tá, já. Paulo, eu sei que você viajou hoje durante o dia, quer descansar, eu só posso agradecer. Essas conversas contigo são sempre incríveis. E olha, um grande privilégio poder ouvir mais um pouco aí dessa trajetória, do que o senhor tem feito. E na certeza, ó, tanta gente aqui agora acompanhando, todos nós sendo também edificados pela experiência, pelos testemunhos. Então, a minha palavra realmente é gratidão por essas aulas que você deu aqui com a gente, viu? Puxa vida, eu quero agradecer de todo o coração e mais uma vez eu quero, não é para encher a sua bola, mas eu tenho que reconhecer, e o senhor diz que a quem honra, honra, e eu me sinto muito feliz também em participar de uma entrevista assim, porque eu sinto que você, e eu quero dizer isso de público aqui, você sabe mais de mim mesmo do que eu. Você sabe mais do Logos do que eu mesmo. Mas sabe o que isso significa? É porque você correu atrás, você leu, você se ocupou, você não simplesmente pergunta quantos discos o Logos já vendeu. Você me diz aquilo que você quer perguntar, porque você já sabe. Então, isso é muito louvável. E outra coisa, a sua entrevista é uma entrevista que nos encaminha a esse engajamento mútuo, óbvio, né? Que gera essa coisa gostosa da gente estar vendo aí as pessoas, live abençoada, as palminhas, os coraçõezinhos aí subindo. Essas coisas são boas porque nós vivemos para nos encorajar uns aos outros, por causa do bom perfume de Cristo que exala
em nós. Lembra da gotinha lá na folha, que a gente falou lá no começo da música Sim. Expressão de Louvor? Pois é assim que o Senhor nos faz, que o Senhor faz com que as pessoas sintam o cheiro dele na gente. Que coisa linda! Nós somos para com Deus como o bom perfume de Cristo Jesus. Glória a Deus, Paulo. Que Deus abençoe aí nessa estadia, que sejam dias abençoados aí de tudo, tanto na programação, na pescaria, em tudo. Amém, que Deus abençoe. Amanhã vamos atrás das tilápias. Deixa eu só dizer uma coisa aí. Pode falar. Na minha despedida aqui, obrigado, gente, a todos vocês que participaram aí. Teve muita gente que eu não citei o nome, né? O Fábio Locutor aí já mandou várias vezes, Betão, Vanja, Abração, Jacira, Ju, enfim, tanta gente aí, a Inês, Isabel, enfim, tanta gente aí. Eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês. Orem pelo trabalho do Logos. Nós continuamos. Independente de tudo que tem acontecido, eu tive uma pandemia mais forte no meu coração, que vocês sabem a que me refiro. Depois veio essa pandemia aí que atingiu a todo mundo. Depois veio a falta de viagens e a questão financeira. Todos são obstáculos que vão ficando no meio do caminho. Mas o Senhor nos faz passar altaneiramente por sobre cada obstáculo desse. Então, muito obrigado por suas orações. Quero dizer também que, se você quiser saber mais a respeito das nossas músicas, o Claudinho está subindo todas as nossas músicas dos CDs que foram gravados ao vivo no Teatro da Paz, no teatro lá de Copacabana, os clipes que eu estou fazendo. Tem um clipe que eu fiz num parapente, você que ainda não viu, precisa assistir. Eu fiz um outro vídeo num avião. É uma loucura, né? Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Então, vai lá, entra no nosso canal. Paulo César Logos, até eu estou esquecendo. Paulo César Logos Oficial, ok? Paulo César Logos Oficial. Entra lá no canal no YouTube e você vai ver isso aí. Convida mais pessoas para participarem também do nosso Instagram, né? Porque quando eu quero dar notícias ou quando eu quero compartilhar alguma coisa, eu ponho aí também no Instagram e vai para muita gente. Com certeza. Gente, vocês. Boa noite para todo mundo. Deus abençoe. E bom descanso. Muito obrigado, muito obrigado. Mas não vou descansar nada, ainda tem papo à beça por aqui. Tá certo, ótima noite. Até a comida, eles prepararam a comida tão gostosa lá, eu tinha 5 minutos para comer. Uau! Então eu engoli e vim para cá para a live, porque não tive tempo. Tá certo. Agora vai ser mais tranquilo. Tá ótimo, Paulo. Grande abraço. Até mais, gente. Valeu para todo mundo. Um abraço. Valeu. Deus abençoe.